A paz de Cristo a todos. Quero neste momento compartilhar mais um vídeo da série Liderança e neste momento quero falar sobre o líder sanguíneo. Vamos falar sobre ele? Vamos lá, vamos ler Atos 2:14. A Bíblia diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, isto notório e escutai as minhas palavras. Muito bem, vamos falar sobre o líder sanguíneo, usando como referencial a pessoa de Pedro. Irmãos, o líder sanguíneo, a exemplo de Pedro, ele tem um temperamento extrovertido, aquela pessoa sangue quente, que oscila demais, é impulsivo, é uma pessoa às vezes inconstante, às vezes egoísta, porém dinâmico, falante e às vezes também demonstra certo medo, por que não dizer, uma pessoa medrosa. Aquele líder, este aqui é um desenho simples do líder sanguíneo. Vamos ver as características do líder sanguíneo. Vamos ver as características do líder sanguíneo. O líder sanguíneo, ele tem como características, a primeira delas que eu quero destacar aqui, é que ele é impulsivo. O líder sanguíneo, ele é impulsivo, ele age sem refletir. A Bíblia diz em João 18:10, a Bíblia diz então: Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Observe que o líder sanguíneo, ele é impulsivo, ele age pelo impulso do momento, pelo clima do momento. Ele não pensa, às vezes, para agir. E neste ponto, líder sanguíneo, você precisa tratar isso na sua vida, porque nos momentos tensos, nos momentos em que as tensões são grandes sobre a sua vida, sobre as realizações que você tem que realizar naquele momento, você pode cometer coisas, atos, sem pensar, e isso podem causar prejuízos tanto para você quanto para aqueles que estão próximo de você, tanto quanto para a sua liderança que Deus o abençoou para que você a desenvolvesse. Então, muito cuidado, é um momento importante para você refletir. Você age sem pensar? Você age por impulso? Você age como Pedro? Então é necessário trabalhar este ponto na sua vida. Você não pode ser uma pessoa impulsiva, agir sem pensar, não refletir sobre aquilo que você está fazendo. Tenha cuidado neste ponto, tá? É muito importante você agir, mas agir de maneira sensata, de maneira coerente e de maneira que você saiba realmente o que você está fazendo. Um segundo ponto do líder sanguíneo é que ele é medroso. O líder sanguíneo, apesar de ser impulsivo, e tem gente que confunde, acha que ser impulsivo é ser corajoso, como Pedro, que no momento impulsivo ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, e aquilo não era coragem, aquilo era uma reação ao momento, era agir de forma impulsiva, sem pensar, cometendo sérios erros. Em segundo lugar, o líder sanguíneo, ele é medroso. Observe Mateus 14, 28 e 29, a Bíblia diz: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Então, líder sanguíneo, há momentos na sua trajetória, na sua vida, há situações, há desafios que às vezes te amedrontam facilmente e você precisa vencer o medo. Deus não nos deu o espírito de medo. O medo, ele está associado à dúvida, à falta de fé. Encha-se da graça de Deus e cresça na fé. Este é um ponto que você tem que trabalhar no seu ministério, na sua vida, para você não viver amedrontado do trabalho, dos desafios, as adversidades, do futuro, mas tenha fé. Tudo, Deus, ele nos abençoa em tudo e ele quer que o justo viva da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Em terceiro lugar,
O líder sanguíneo é aquela pessoa falante, fala demais, fala tudo aquilo que pensa, não consegue refrear a sua língua. Pedro, em Mateus 16, Jesus pergunta o que as pessoas estavam falando sobre a respeito dele, os de fora, e pergunta aí os discípulos o que vocês estão pensando, e Pedro se levanta e logo fala. Atos 1,15, a Bíblia diz que foi ele que se levantou para falar sobre a questão de alguém para substituir Judas. Em Atos 2, no Pentecostes, foi Pedro que se levantou para pregar. Em Atos 4,12, também foi Pedro que se levantou para falar ao sumo sacerdote e aos sacerdotes. Então, o líder sanguíneo é aquela pessoa que fala demais, é aquela pessoa que é comunicadora, comunicativa, é aquela pessoa que às vezes excede no falar, e tem que tomar cuidado com esta questão, porque nossa fala não é no muito falar que nós seremos ouvidos, não é no muito falar que nós expressaremos sabedoria. Então, o líder sanguíneo é aquele líder que fala muito e às vezes fala sem pensar. E este falar sem pensar pode comprometer o nosso ministério, aquilo que nós realizamos, pode nos comprometer diante das pessoas. Precisamos controlar mais um pouco a nossa língua, a nossa fala, aquilo que nós verbalizamos. Então, líder sanguíneo, controle a sua fala. Não é porque você imagina, você pensa que você tem que falar tudo isso. Tem coisas que eu imagino, tem coisas que eu penso, que eu acredito que eu devo imaginá-las para mim mesmo e pensar para mim mesmo. E algumas coisas eu entendo que eu tenho que compartilhar com as pessoas, que são coisas necessárias compartilhar. Então, líder sanguíneo, aprenda a controlar a sua fala. Fale o que é necessário, o que é importante, o que é ideal para o momento. Claro que nós às vezes excedemos em algum ponto, mas o Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda através do fruto que ele concede a nós, para nós controlarmos cada vez mais a nossa fala, de maneira a agirmos de maneira sábia. Um outro ponto interessante do líder sanguíneo é que ele é interesseiro. O líder sanguíneo é interesseiro. A Bíblia diz em Mateus 19:27, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Observe que o líder sanguíneo, ele quer receber, ele tem interesse em algo. E aqui nós precisamos trabalhar este ponto, líder sanguíneo, para você não ser visto como uma pessoa oportunista, como uma pessoa interesseira pelos outros. Quando você se aproximar de alguém, do seu grupo, do círculo que você tem de liderados, esses liderados não precisam ser objeto do vosso interesse pessoal, mas você tem que demonstrar para eles, na verdade, a sua generosidade, a sua liderança, a sua forma de ajudá-los a crescerem, e ter cuidado para você não ser visto como um interesseiro. Como uma pessoa que está trabalhando, está agindo somente por interesses. Então, líder sanguíneo, trabalhe esta questão também na sua vida, que é muito importante, mas tenha interesse sim pelas coisas espirituais, pelo crescimento espiritual, pela palavra de Deus, pelo bem-estar do próximo, pelo crescimento da obra de Deus no reino de Deus. Tenha este interesse especial. Outro detalhe, outra característica do líder sanguíneo é que ele é imprudente. O líder sanguíneo é aquela pessoa imprudente, ele não tem muita prudência onde chega. A Bíblia diz então, a porteira disse a Pedro, João 18:18, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Observe que Pedro está num lugar que ele não deveria estar, está no meio de de pessoas que ele não deveria estar. O que é isso? É imprudência. É a imprudência. A gente tem que ter cuidado com a questão da imprudência. Ser imprudente é um perigo para o nosso ministério. Agirmos de maneira imprudente é um perigo para a nossa vida ministerial. Então eu quero te pedir, a líder sanguíneo, que você atente para isso. Nós precisamos ser simples como as pombas, mas precisamos ser prudentes como as serpentes. Então tenha prudência no desenvolvimento do seu trabalho, do seu ministério,
trate esta área, porque a imprudência pode gerar acidentes terríveis para a sua caminhada ministerial. Vamos lá, outro ponto importante, o líder sanguíneo é aquele líder que chora com certa facilidade. Ele comete os seus erros, ele faz alguma coisa às vezes indevida e às vezes chora. Olha o que diz Marcos 14:72. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás, tu. E retirando-se dali, chorou. Observe que Pedro, ele chora. Ele chora por quê? Porque ele fala muito e fala coisas, afirma coisas imprudentemente. Tipo, ele disse para Jesus que ele até morreria por Jesus. Ele disse para Jesus que nenhum mal aconteceria a Jesus. E ele falou isso no impulso, imprudentemente, sem pensar. E depois que as coisas acontecem ao contrário, ele disse que não vai negar a Jesus, ele afirma que não vai negar a Jesus e em seguida ele nega. Em seguida ele faz ao contrário daquilo que Jesus lhe falou e ele então chora. Chora porque falou e não cumpriu. Então, o líder sanguíneo ele tem essa tendência a chorar. Que este choro, líder sanguíneo, seja um choro de arrependimento, seja um choro de reavaliação de sua vida, que seja um choro para a sua edificação e não um choro simplesmente por chorar, que nem Judas, mas que seja um choro de dignidade ao nome de Jesus, dizendo que você reconhece as suas falhas, a sua pequenez e que carece da graça de Deus. Que não seja o choro de Esaú, mas que seja um choro sincero, que venha trazer transformação para o seu coração. Este é um ponto, acredito que positivo para a sua vida, porque mostra a sensibilidade que você tem e nesta sensibilidade Jesus não vai te deixar para trás. Ele vai sempre te socorrer, te ajudar conforme a sua sinceridade e arrependimento. Meus irmãos, o líder sanguíneo, outro ponto é que ele é oscilante. Ele às vezes se contradiz, ele inicia algo e não conclui, desiste fácil dos seus projetos. Na igreja, por exemplo, quando você convida um líder sanguíneo para desenvolver alguma função na igreja, ele aceita muito fácil às vezes o trabalho. Ele aceita com muita alegria, ele é muito alegre, ele é muito radiante, ele é muito assim, motivador de início, ele vai com tudo para o trabalho, mas depois parece que ele perdeu todas as suas forças, todas as suas energias, se desanima e começa a oscilar e desiste de fazer aquilo que ele deveria fazer. Ele desiste de concluir aquilo que ele iniciou e deveria concluir. Ele é oscilante, às vezes ele se contradiz, ele inicia algo e não conclui. Ele desiste fácil de projetos. Observe aqui João 21:3. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ele disse para Jesus: eu não te nego. E agora ele está dizendo que ele não é nem discípulo de Jesus. E observe que Pedro também, após a morte de Jesus, ele voltou à pescaria, conforme João 21:3. Ele voltou a pescar, ele tinha abandonado as redes para seguir a Jesus e desenvolver o ministério que Jesus lhe tinha concedido. Só que após a morte de Jesus, ele desanima, ele desiste, ele deixa a obra inacabada. Líder sanguíneo, deixa eu conversar com você agora. Você precisa aprender a ser perseverante. Você precisa aprender que a obra de Deus, o ministério, não é um mar de rosa. Nós teremos dificuldades, nós teremos intempéries, nós teremos algumas barreiras, nós teremos algumas decepções, mas isto não é para nós desistirmos. Isso é para nós continuarmos, para nós avançarmos, para nós aprendermos com as dificuldades e nos fortalecermos. Vamos continuar e se dedique mais ao Senhor. Como pode ser transformado o líder sanguíneo? Vamos ver como é que pode. Primeiro, o líder sanguíneo ele tem que querer. É querendo a transformação.
Você precisa querer que Deus, ele opere a transformação através do seu Santo Espírito na sua vida. Você tem que abrir